Eu quero te contar hoje a cura para esse vazio na tua alma, assim. Tem uma história bíblica lá no Evangelho de João, capítulo 4, que para mim é uma das histórias mais impactantes. Eu acho uma história assim muito linda e verídica porque aconteceu, né? E é a história, eu acho que você já ouviu muito falar ou pregações sobre isso, que é a história da mulher samaritana, né? A conversa que ela teve ali com Jesus. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 30. São 30 versículos somente, gente. É a metade de uma folha ali, de uma página da Bíblia, depende do tamanho da Bíblia também, né? Mas, assim, dentro de 30 versículos, você encontra uma história maravilhosa, uma história linda de uma mulher que tinha esse vazio que tu estás sentindo, desse vazio que tu tens na tua alma. A mulher samaritana. Por que que ela era chamada de samaritana, né? Por que que você vê aqui no início que Jesus, lá no versículo 3, diz que Jesus ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Tá, ele estava indo para a Galileia junto aos seus discípulos e de repente era meio-dia, veja só, olha o mistério, eu vou te desvendar o mistério, primeiro eu te mostrar a doença que ela tinha e depois no final a cura que ela recebeu e de como você vai receber também essa cura maravilhosa para a tua alma, né? Um teu espírito que está carente. Então, assim, Jesus, na passagem de ida para a Galileia, né? Era próximo ao meio-dia e bateu a fome, né? E aí ele disse para os discípulos ali, conversaram tudo, resolveram, Jesus mandou eles para a cidade comprar alguma coisa para comer. Enquanto isso, Jesus ficou lá. E aí ele procurou o poço de Jacó, que ficava ali próximo na divisa entre Galileia, né, naquela região ali, entre Galileia, Samaria, e aí, de repente, porque meio-dia, por que Jesus não quis ir com os discípulos? Por que Jesus foi ali no poço de Jacó, né, ao meio-dia? Para tudo na nossa vida, Deus ele tem uma estratégia, ele tem um meio para chegar até nós, ele usa alguém, ele usa um meio. É como agora, ele está me usando, você está assistindo esse vídeo, ele está falando contigo. E ali naquele momento que Jesus sentou ali naquele poço, ao meio-dia, ele sabia que ia chegar uma samaritana. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos foi um povo que foi formado com uma certa que houve entre os judeus, né, e os assírios. Então, foi formado os samaritanos. Então, os samaritanos ali, eles tinham aquela rixa com os judeus, fariseus, principalmente fariseus, os judeus fariseus, contra os samaritanos, né? E aí eles, não, a gente ora aqui para que Deus não salve os samaritanos, então tinha aquela indiferença. E eram conhecidos também pela roupa, pelas vestimentas, né? Dos samaritanos, que eram diferentes dos judeus. Então, Jesus era bem conhecido ali como judeu devido às suas vestimentas. Então, para ver que a aparência conta sim no reino espiritual, viu? Então, assim, Jesus sentou ali lá e veio aquela mulher samaritana. E quando aquela mulher samaritana chegou ali, né, Jesus pediu para ela água. Mas Jesus pediu água de propósito, viu? Porque ele queria iniciar um evangelismo ali com aquela mulher. Ele queria mostrar como que ela estava por dentro e o que é que ela realmente precisava. Sempre que Jesus vem ao nosso encontro, ou a gente vai ao encontro de Jesus, porque foi ela que foi ao encontro de Jesus naquela ocasião, porque Jesus já estava lá no poço de Jacó, e ela foi buscar água, né? Por que que aquela mulher foi ao meio-dia buscar água? Bem, normalmente, eles pegavam água no poço no início do dia e no final do dia. Vamos supor que fosse às 6 da manhã, próximo às 6 da manhã, e próximo às 6 da tarde, já terminando a tarde para a noite. Então, era o momento, era a hora que eles iam, né, os samaritanos, iam pegar água naquele lugar. E por que que aquela mulher foi meio-dia pegar aquela água? Porque ela tinha uma doença dentro de si, ela tinha uma dor, algo que ardia o seu peito, na sua vida, e ela não se misturava com certas pessoas. Ela não ia com, as mulheres vão 6 horas pegar água, eu não quero estar perto das mulheres comuns.
eu vou meio-dia, que ninguém está no poço. Ela se isolava, ela se reprimia, ela se fechava mais, né? Então Jesus, ele sabia da dor da alma daquela mulher, a ferida que ela tinha dentro dela, a dor, a angústia que tinha dentro do coração daquela samaritana. Ela é chamada samaritana devido ao lugar que ela morava, mas não que o nome dela era samaritana. Talvez fosse Maria, Fátima, qualquer outro nome, né, que eu desconheço. Quem sabe a gente vai saber lá no céu. Mas ela era uma samaritana devido ao lugar que ela morava, em Samaria. Então, as mulheres eram chamadas samaritanas. E ali, quando ela chegou, Jesus pediu água para ela. Me dá água para beber? E ela disse, olhou para ela, mas como tu, sendo judeu, pede água para mim? Veja a imagem aí ao lado, né? Pede água para mim, que sou samaritana. Tu não sabes que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Né? E ela se admirou, porque um judeu estava pedindo a ela, né, uma mulher samaritana. Aí ele disse, mas, né, se eu te der da minha água, tu nunca mais vai ter sede. Foi o que Jesus disse naquele momento para ela. Ela disse, mas essa herdade aqui, esse poço é do poço do nosso pai Jacó. E vocês dizem, os judeus, que vocês que sabem adorar, que vocês que sabem tudo. Aí Jesus vem com ela e diz, calma, mulher. Né? A água que eu te der, tu nunca mais terá sede. Eu quero ler para você essa parte, que ela é muito linda, ela é maravilhosa, que é aqui no versículo 10 de João, capítulo 4, que eu estou lendo, o Evangelho de João. E aí diz assim, né? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, é quem que fala e te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias se ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, olha o que Jesus falou, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água viva, uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus mostrou a cura para ela ali. Ela estava cheia de angústia. Eu vou te dizer, agora te mostrar aonde é que ela estava enferma por dentro. Não de feridas, não de doenças físicas que um médico pode curar. Não, era uma ferida, era algo que só Deus conhecia e sabia aonde que a dor daquela mulher estava. Talvez você não seja uma mulher, seja um homem, mas você tem essa dor no fundo da tua alma, né? E aqui eu vejo o versículo 15, diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela ainda estava falando da água física. Ela estava achando que era um mágico, que era alguém que ia dar algo, uma água, ela bebeu uma vez, uma água física e nunca mais, né, ter sede. Mas Jesus estava falando de uma fome, de uma sede que ia saciar o vazio da sua alma. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí Jesus toca na ferida e na dor dela. Porque antes de Deus dar essa água que vai saciar a fome e o vazio da tua alma, Ele quer mostrar para você aonde está o problema. Sabe, o melhor e mais perfeito psicólogo que existe é o Senhor nosso Deus, que nos criou, que nos formou e nos conhece por dentro e por fora. E naquele momento Jesus falou para ela, vai lá, chama teu marido. Né? Jesus sabia que aquele não era o marido dela, né? Mas Jesus falou para ela. Por quê? Aí ela disse assim, não tenho marido. E aí Jesus sabia que ela estava com um homem, que ela estava com alguém, ela estava se relacionando com alguém, porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Mas Jesus queria trazer a luz. Jesus, ele mostra o meu erro, o meu pecado, para que eu me arrependa e tenha uma nova chance, uma nova vida com ele. E assim ele estava fazendo ali com aquela mulher, né? Ele disse para ela chamar marido para que ela abrisse a boca e falasse a verdade. Aí ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus veio e disse, sim, disseste bem, não tenho marido, né? Porque tiveste 5 maridos, né? E o que agora tens não é teu marido.
Isto disseste com verdade. Então não se sabe, alguns dizem que aquela mulher era uma prostituta, outros dizem que aquela mulher ela era uma amante, que ela vivia com vários homens. Então, há muitas especulações. Mas o que importa aqui é que não importa se ela teve 10 maridos, 5 maridos, não importa. Não importa quem ela foi no passado, não importa o teu passado. Jesus nem está interessado no que tu foi, ele está interessado no hoje, no agora, no que tu queres ser, no que tu queres de Deus, o que tu queres que Deus faça na sua vida. É isso que interessa para Deus. Ah, mas eu não sou evangélico. Aquela mulher também não era judeu, ela era uma samaritana. E ali, quando Jesus diz, vai, chama o teu marido, ele sabia do erro, do pecado. Deus sabe aonde eu estou errada, Deus sabe aonde eu falho, Deus sabe da minha fraqueza. E ali no momento que ele disse para ela, né, se tu tivesse 5 maridos, e o que tu tens não é teu marido, isto tu disseste com verdade. Olha só, que coisa linda. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Né? Por que ela reconheceu? Porque Jesus mostrou a realidade, como estava o coração dela, como estava a vida dela, vazia, iludida, ela preenchia aquele vazio do coração dela com homens. E nem o relacionamento dela dava certo. Né? Nem o relacionamento, para ver que ela estava com 6 homens, porque ela já tinha tido 5. Então, talvez você tenha um erro, algo na tua vida que tu queira te libertar, né? Que tu queira largar e tu não tenhas força. E isso atrapalha a tua vida, isso te escraviza, isso te leva para o fundo, isso te leva a angústia, desespero. Talvez seja até relacionamentos que nunca dá certo. Mas hoje, Jesus, a fonte de água viva, ele não vai só mostrar a ferida, ele mostra agora a cura. E esse é um ponto-chave, o ponto mais importante dessa mensagem. É quando Jesus, ele mostra a cura para aquela mulher. Quem sabe você nunca ouviu falar alguém mostrar a cura que Jesus mostra para aquela mulher nesse capítulo. Nessa história tão linda, tão maravilhosa. E aonde é que está essa cura? Olha só, aqui no versículo 21 diz assim, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem. Começou, presta atenção. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Pai, Deus, eterno, Criador. Vós adorareis o que não sabeis. Eu adorava qualquer coisa. Eu adorava um cigarro, adorava uma festa, adorava namorados, adorava muitas outras coisas. Adorava o meu corpo, a minha imagem, pessoas, né? Vós adorareis o que não sabeis, Jesus disse. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora, hoje, nesse momento que Jesus está falando com você, porém, a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura. Deus te procura nesse momento. Deus procura a mim, procura você. Ele diz, porque o Senhor procura, porque o Pai procura, tais que assim o adore. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Qual era a cura que Deus estava mostrando naquele momento para aquela mulher? Adoração. Quando você se inclina a Deus e você começa a adorar a Deus e reconhecer que somente Deus é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, quando você entrega a sua vida a Deus, quando você caminha para Deus, quando você diz, Deus, eu não quero mais viver para o meu bel prazer, para minhas delícias da carne, do eu, as minhas adorações, eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero estar diante de ti, Senhor. Aí Deus te procurou e te encontrou. E você ouviu a sua voz e se entregou. E nesse momento é que você encontra a cura e para esse vazio que tem dentro de ti.
Esse vazio que somente da fonte de água viva, que vai jorrar. Você já leu lá no Salmo 46 o que é que diz? Ele está espelhado nesses versículos, e depois lê lá quando eu sair daqui. Então, quando você encontra a fonte de água viva, que é Jesus, você encontra realmente o refúgio que somente nele tu vai encontrar. Quando você o adora, quando você reconhece Jesus Cristo como o único e verdadeiro Deus, como Senhor dos senhores, Senhor, o único e verdadeiro Deus que salva, que liberta, que cura, que transforma, que faz maravilhas. E para encerrar essa mensagem, que hoje é o teu dia, hoje é o teu encontro com Cristo. Hoje Ele deseja mudar a tua vida, hoje, agora. Você estará aí, dobrar o teu joelho e dizer, Deus, pois eu quero que tu preencha a minha alma. Eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Eu quero, Senhor, uma nova vida, muda a minha história, me enche de ti. E como que você adora? Você chama ao Senhor, tu és o meu rei, tu és o Senhor, reconhece-o, reconhece-o. Tu és o Criador do céu e da terra, Senhor. Foi somente tu que morreste na cruz do Calvário por me amar. Eu reconheço, Senhor, que tu és único, que tu és verdadeiro. Glorifica a Deus, exalta a Deus, adora ao Senhor. E quando acabar essa oração, liga aí teu celular, onde for, e começa a louvar. Louva, louva e louva. E transforma o teu louvor em adoração a Deus. E para encerrar, diz aqui o versículo 26. Jesus disse, eu sou eu que falo contigo. Amém? E aqui, para encerrar essa mensagem, diz que aquela mulher correu por toda a cidade, por todos os lugares. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Foi à cidade, disse aqueles homens, a todos os homens que ela conhecia, que estavam por ali, aqueles homens, quem eram os homens? Né? Então, ela estava agora, não queria mais saber de mais nada. Ela queria proclamar o Cristo. E ela diz aqui, ó, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Dizem que essa foi a primeira missionária. Né? Foi a primeira missionária que Deus formou, que Jesus Cristo libertou, salvou e levantou ela como uma missionária que foi chamando, ela acabou de ser liberta, salva, teve seu encontro com Jesus e correu para pegar outras pessoas, trazê-las a Jesus também, uma grande missionária. Então, você não quer ser um missionário, uma missionária de Cristo? O que é que tem te prendido? O que é que tem angustiado a tua alma? O que é que tem tá prendendo o teu coração? Qual é a tristeza, a angústia, o vazio que está dentro de você? Jesus te mostrou hoje que Ele vê todas as coisas, que Ele conhece qual é o teu problema. O que assola a tua vida? O que te prende, que te escraviza, que te afasta de Deus? E Ele te mostrou também que somente Ele é a fonte de água viva. E Ele também te mostrou que através da adoração, do reconhecimento que só o Senhor é Deus, você vai encontrar a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, você vai transbordar no Espírito de Deus. Então, se você concorda comigo, se você acredita no que eu falei aqui, que está dentro da palavra de Deus, dobra teus joelhos, confessa Jesus como teu Salvador e ore nesse momento comigo. Pai querido, Pai Santo, Rei da Glória, te apresento, Senhor, essa pessoa, meu Deus, que ouviu essa mensagem, essa pregação, Jesus. Senhor, se ela te aceita agora como Salvador, Pai, perdoa seus pecados, faz dela uma nova pessoa cheia de alegria, cheia de felicidade, cheia de gozo do teu Espírito Santo, Senhor, que ela largue, abandone tudo aquilo que afasta ela da tua presença, Senhor, e ajuda ela, Pai, a se firmar, Deus, a te reconhecer verdadeiramente como Senhor na sua vida, guiar os seus passos, Senhor, o seu caminhar, que ela tenha a partir de hoje uma nova jornada, uma nova trajetória, uma nova vida, Senhor, em Cristo Jesus. E graças a Deus, amém. Que o Senhor te abençoe. Eu convido você, né, a me seguir lá no Instagram também, tá? Sempre tô lá. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu sempre tô respondendo vocês, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Manda essa mensagem para alguém. Seja um missionário de Deus a partir desse momento. Deixa Deus te usar.